Olá, boa noite, me chamo Davi, muito prazer, sou aluno do Valfrido Maciel Monteiro e hoje estamos aqui com mais um episódio desse incrível programa que é o Fala Estudante, uma união com a Secretaria de Educação e o projeto Jovens em Ação. E hoje estamos aqui com o professor Diogo. Professor, para a gente começar nossa conversa, eu queria saber, como você foi um professor já muito novo, eu queria saber como é que foi você atuar muito cedo na educação. Olá, Davi. Olá a todos. Davi, escola mudou a minha vida. Eu sou um aluno de escola multisseriada da zona rural de Paraibuna, onde tinha uma sala e 4 séries. Primeira, segunda, terceira e quarta série. E a escola mudou minha vida daí então. Então, para mim, me tornar professor, na verdade, foi uma nova porta, foi uma saída, foi um aspecto para mim ter uma vida. Então, hoje eu posso claramente dizer essa dedicação, esse amor, essa pessoalidade que eu trato a educação e meus alunos, é porque eu fui resgatado socialmente e resgatado pessoalmente pela educação. E iniciei, como você sabe, aos 18 anos, eu tive a minha primeira classe. Aos 21 para 22, eu me tornei diretor de escola. Pô, é uma coisa que não é muito comum de se ver pessoas muito jovens trabalhando na educação. Eu não sei o que tipo de professor você é. Você poderia explicar pra gente como é que era mais as suas aulas? Sim. Atualmente, eu estou como diretor na Escola Solange de Paula, que é uma escola de ensino fundamental, e na EMEI Pônei Azul, que é a educação infantil. O meu aspecto de aula, eu começava a dizer que eu tenho uma experiência de uma creche aqui em São Sebastião, no bairro do Canto do Mar, que eu trabalhei. Nessa creche, eu acreditava que aquelas crianças tinham que aprender a aprender. Então, como eram minhas aulas? Lá tinha um viveiro com umas codornas, tinha um gramado, tinha um pátio com cimentado. Então eu levava um giz e eu ficava desenhando no chão com essas crianças, buscando formato com o corpo das letras. Logo depois a gente ia explorar aquele viveiro de codornas e depois a gente já ficava lá tomando banho de sol naquele gramado, observando as plantas. E hoje a gente chama isso de pedagogia participativa. Então, ser professor para mim é descoberta, é pesquisa. Eu vou dizer uma coisa para você, Davi. Ser professor hoje é transformar pessoas para pôr em prática a experiência para aprender a ser um cidadão funcional, a respeitar, a colaborar, a desenvolver-se, a integrar-se, a se relacionar humanamente. Entendo. E logo depois você já estava na direção de uma escola, e aí eu queria saber como foi essa experiência para você. Logo em seguida, você já foi numa sequência, professor para diretor. Como foi essa mudança repentina? Bom, Davi, aí é muito engraçado, porque eu me tornei diretor muito breve, porque para mim, escola seria a minha salvação, né? Então, para mim, eu sou professor, agora eu tenho que ser diretor. Então, eu fiz a faculdade, aos sábados e domingos eu fiz a pós-graduação numa cidade bem longe, onde eu dormia assim no ônibus, para poder chegar no outro dia, depois de 9 horas de viagem para a pós-graduação. E quando eu me formei pedagogo, eu já era pós-graduado em gestão. Aí, a rede do município vizinho, Caraguatatuba, estava se formando e tinha que ter diretores com formação. E naquela época, então, eu era pedagogo e pós-graduado, só que eu tinha 21 anos. E aí? Quem que me aceitava? Mas eu não tinha medo, porque eu não tinha noção. Então, quando uma escola que foi uma escola com 1.100 alunos, quando eu comecei a minha carreira de diretor, ela tinha o ensino infantil, era um CIEF, tinha depois o ensino fundamental e à noite a EJA de sexto ao nono, hoje sexto ao nono, mas naquela época era de quinto ao oitavo. Então, digamos, eu amadureci, eu me tornei um homem sendo um diretor de escola, porque para mim gestão sempre foi pautada no respeito e numa escuta respeitosa. Então, eu aprendi com aquelas pessoas que estavam lá. Eu era o mais jovem da escola, aprendi com a merendeira, eu aprendi os meus melhores amigas eram o pessoal da equipe da limpeza, então, os professores que me apoiavam. Então, assim, foi uma experiência, posso dizer, por isso que eu acredito na gestão participativa, por isso que eu acredito numa visão holística, porque foi o que me deixou a minha carreira mais suave e mais promissora. Aproveitando esse embalo que você falou da participação na educação participativa, como para você ela funciona? Como você crê que
usando a educação participativa, os alunos se sentem mais acolhidos no ambiente escolar? Sim, eu acho que mudou, viu, Davi? A visão de uma gestão participativa, ela, na sua estrutura com a sociedade, ela se modificou. Para me dizer contemporaneamente, eu acho que é você buscar sempre uma escuta ativa, um olhar humano, para não ter uma empatia padronizada, mas uma empatia assim que possa ver a necessidade daquele colaborador, possa observar a necessidade e o comportamento daquele aluno ou daquele funcionário, daquele pai, para que você possa ter uma gestão. Porque dizer que você tem uma gestão específica para cada um vai parecer um pouco utópico, mas quando você assim observa e quando você realmente acredita que você é um agente na educação, quando você é um agente, o quê? Você tem uma relação. Tanto o aluno confia em você. Tem uma situação que eu quero te contar sobre o uniforme escolar. É muito engraçado uma música que eu criei, que é assim, tá certo, o uniforme tá completo. Bom, virou um ritmo na cabeça da criançada, eles entram já na fila cantando essa música e fazem questão de bater na minha porta para dizer, olha, hoje estou completo. Então, é aquela escuta, por quê? Eu tenho a cobrança, porque a cobrança sadia, a cobrança respeitosa, ela traz responsabilidade, né? Mas aquela coisa animada, aquela coisa assim, infantil também. Então, esse exemplo do uniforme, Davi, eu posso exemplificar para você como que eu procuro ter a minha postura de gestão. Sabe? Regra sim, ordem sim, qualidade sim, mas respeito em primeiro lugar. Certo. Eu percebo, né, que você gosta bastante de sempre estar junto dos seus alunos, sempre acompanhar todos os projetos dos seus alunos. E aí, aproveitando isso, né, você estudou neurociência. Sim. E aí eu queria saber como que ela pode ensinar sobre as pessoas se relacionarem, a forma que nós aprendemos, tanto no bem escolar, tanto na vida em geral. Sim, olha, para mim, a neurociência, ela vem tomando conta de todas as outras ciências, ou melhor, tomando conta, posso dizer que ela vem se acoplando, vem se juntando, né? Mas eu acho que a neurociência ajuda a educação, me ajudou no meu papel de educador, de diretor, no entendimento das relações humanas, no entendimento das performances, do que o nosso corpo é capaz de fazer naquele determinado momento, onde você tem não só uma questão de pensamento, mas uma carga emocional, uma carga hormonal, enzimática, vamos dizer assim, por padrões mais específicos, mas que aquele estudante está passando por aquela situação. Se aquele estudante, por exemplo, ele está numa situação onde está sofrendo alguma desregulação familiar, alguma coisa que está deixando ele sofrendo, em sofrimento, o cérebro dele não vai querer aprender a ler e escrever. Então, eu vou ficar lá tentando fazer ele a ler e escrever, e aquele meu aluno, ele precisa, na verdade, primeiro, se perceber. Então, a neurociência, nos princípios, aconteceu o fato, essa semana, onde um aluno ele não conseguia fazer a escrita, eu falei, não faz com ele sentado, faz com ele de pé, porque de pé ele vai se relacionar com a escrita. E foi fantástico o resultado. Então, é nisso que a gente usa através de questões informais, questões leigas, mas que tem contribuído para a gestão e para a aprendizagem na unidade. Aproveitando esse embalo também, né? Você, principalmente como diretor, eu imagino, e como professor, mais ainda, você deve ter enfrentado diversos desafios, tanto em sala de aula, tanto como essas questões socioemocionais dos alunos. Você poderia me dar alguns exemplos, me explicar melhor como você passou por esses desafios? Olha, certamente. A gente que não tem produto na educação só tem gente. É gente que aprende, é gente que visita, é gente que trabalha, é gente que estuda para formar gente. Então, se você lida com uma relação tão complexa que vem uma sociedade onde a primeira sociedade daquela criança vai ser na escola, onde a primeira sociedade que ela vai ter uma instituição para se relacionar sem o pai e sem a mãe para dirigir o seu comportamento, você imagina como que você vai tratar aquela criança? Eu tenho uma família, eu sou filho do pai, da minha mãe, ou outro também, mas na escola ele é um aluno. E como que eu vou tratar aquele aluno para que ele entenda que ele é um cidadão, que ele entenda que ele é um ser participante e que ele entenda que
o compromisso, a atenção, as regras e o seu desenvolvimento depende de uma situação onde ele agora vai ter que se desenvolver. Não vai ter que, a todo momento, ser dirigido, comandado, mas sim com autonomia. Então, Davi, para falar para você, diretor, então qual é o principal desafio hoje? O principal desafio hoje é se tornar cada vez mais atraente a escola e clareza para o que ela existe. Eu acho que tanto a aprendizagem, tanto o conteúdo, tanto a ciência de aprender e a ensinar, é preciso estar pautado nisso, a entender na clareza de por que eu estou ali na escola. De fato, tudo isso, você querer botar o aluno para poder ensinar e não só enfiar ele dentro de uma sala de aula e deixar ele lá só lendo e escrevendo, definitivamente acaba de não ser tão atrativo para o aluno. Aí você adicionar essas coisas, esses projetos diversos e novas formas de ensino, realmente interessa mais o aluno, o que faz ele querer mais do que só ficar escrevendo. Sim. E aí essa nova forma de usar as aulas, eu acho muito mais interessante na sociedade que a gente vive atualmente. E uma coisa que eu estava em dúvida, né? Nesses anos que você está na educação, você percebeu algumas ou várias grandes ou pequenas mudanças? Olha, eu costumo fazer uma analogia um pouco brusca, porque eu sou da década de 80. Então, eu nasci analógico, há pouco tempo tive que me tornar digital. Depois que eu estava digital, já virou a era da internet chegando. Eu mal me entendi que eu estava na internet, o botão sumiu, já era tudo touch. Depois que tudo já touch, veio o quê? Veio a inteligência artificial e agora o comando de voz, a inteligência domina tudo. Com tudo isso acontecendo, Davi, na sociedade, você imagina, para eu receber essa sociedade, digamos, tão rápida, tão colossal, ou melhor, assim, velocidade da luz, as mudanças que eles sofreram e que eu sofri, e para eu estar na escola. Então você percebe como eu estar na escola e acompanhar todas essas mudanças. E ser atraente, e ser claro, e não só ensinar e aprender. Em relação a isso, você, como diretor, deve ter diversos projetos entre seus alunos. Você poderia contar um pouquinho para a gente como que você usa esses projetos? Os projetos? Os projetos. Sim. Eu tenho um projeto bastante interessante, que é o Todo Mundo Tá Lendo, onde todos os funcionários e todos os visitantes e todos os setores, eles já sabem e aderiram a ler para as crianças. Então, no projeto Todo Mundo Tá Lendo, nós vamos ler, mostrar a situação que a leitura é útil, que a leitura é interessante, que a leitura é cativante, e mostrar que todo mundo pode ler, em qualquer lugar. Esse é um dos projetos. Outro projeto bastante interessante também é o Raio-X. É onde a gente não faz um monitoramento educacional da classe pelo documento. A gente faz de aluno por aluno. Selecionamos fotos de uma pasta onde tem todo o dossiê de cada aluno, com situações documentais, pessoais, pedagógicas, tudo para atender a especificidade daquele aluno. Seja por uma situação de ocorrência, seja por uma situação pedagógica, seja por uma situação de aprendizagem. De aprendizagem que eu digo é quando ele precisa de algo peculiar para ele aprender aquilo lá. Né? Então, um fato daquele aluno que eu citei, ele precisava do movimento para aprender. Então, lá no dossiê do raio-x dele está: aluno precisa de atividades que têm sinestesia, que tem movimento. E aí a gente atende aquele aluno, mas assim como pessoa, na sua particularidade. Nós temos o projeto de psicomotricidade na nossa unidade escolar. Temos o projeto Trajeto Seguro, porque nós estamos numa localidade onde os alunos eles pegam ônibus já perto do postinho de saúde, que é em frente à nossa escola. Então, eles têm que caminhar. E esse caminho tem que ser seguro, tem que ser, ou seja, organizado. Então, os alunos participam disso também. Temos a nossa horta educativa, né? E entre outros projetos que eu poderia falar bastante aqui para você. A psicologia é extremamente importante para você entender o aluno. Nessa época, nesse ano é muito importante, porque
toda vez, principalmente com o uso da internet, os alunos têm ficado cada vez mais impacientes, têm ficado cada vez menos atraídos com o sistema normal de ensino, e essa forma, eu reforço isso, de dizer que é muito interessante, atrai muito mais do que ficar parado. Sim. E você vê cada necessidade de cada aluno, demonstra a sua importância com cada aluno de aprender. Davi, você me falou uma coisa que me deixou muito feliz. Você entendeu que o que eu quis mostrar é dar importância. Fundamentalmente, até me emociona dizer que o que eu quero que os alunos, que a comunidade entenda, é uma questão de legado, de história e de importância. Então, realmente, eu procuro passar a mensagem da importância que tem cada um no seu da sua individualidade. Foi bem? Então, em cada ser. Porque, Davi, você falou a questão das telas. Hoje, a tela aceita um touch, um toque. Mas uma relação exige uma profundeza para que eu consiga sair, me resolver um problema. E problema, na verdade, a gente fala muito na escola, Davi, de situações problemas, né? E isso se ampliou. E a tela me dá a capacidade de eu não quero mais jogar, eu desligo o meu tablet. Eu não quero mais aquilo, eu apago ali, eu bloqueio. E numa relação, não. Uma relação, você sempre tem os dois lados. Você sempre tem a contrapartida. Ou seja, que tipo de cidadão uma escola pretende formar, Davi, ou propiciar, ou contribuir para aquele aluno, se ele não soubesse relacionar? Imagina uma sociedade onde não tem relação. Então, é esse o desafio. Mas se você percebe a importância disso tudo, porque é extremamente importante, principalmente em relação à empatia. E você costuma falar, eu percebi, né, que você costuma falar bastante sobre as questões psicológicas, a empatia, agora que você comentou. Como é que você lidera isso? O que isso significa na sua escola? Que pergunta boa, hein? Liderar a empatia é um desafio muito grande. Eu até brinquei hoje na secretaria da escola, eu falei assim, bom, vamos ser empático, mas não é para empatar os outros não, gente, é para entender. Né? Porque nós só brincando, vai você, vai você, vai você. Eu falei assim, bom, não é empático, na verdade, para mim, liderar com empatia é entender que nem todo mundo é bom em tudo. E nem todo mundo está acertando sempre, e nem todo mundo erra sempre. Quando você lidera um diretor de escola, um gerente, seja quem for o líder, uma liderança, digamos, servidora, porque eu acho que a gente não pode perder de vista que uma liderança, o poder, sabe, Davi? O poder que tem uma liderança servidora. Isso pode mudar uma sociedade toda, apesar dela ter seus riscos. Eu acho que essa postura de empatia, de busca de entendimento e de reconstrução. Eu acho maravilhoso, isso foi incrível. Eu Sim. Né, sou uma pessoa que, felizmente, não é sempre muito empática, mas eu tento sempre melhorar. E essa questão de as pessoas agirem dessa forma, terem empatia uma com as outras, melhora em si o ambiente escolar, isso reduz muitas coisas, reduz problemas pessoais, e essa pessoa chega, às vezes ela não tem um lugar para se sentir acolhida, e ela na escola ela se sente acolhida de verdade. Para mim isso é incrível, para mim não é só algo que só deve acontecer numa escola, deve acontecer em todas, no geral. Poxa, obrigado, fico feliz. Vou te contar uma coisa. Nós temos a equipe da Mil Clean, que trabalha na questão da limpeza da unidade escolar. Lá, o setor deles é dominado pela gente por equipe do bem-estar. Porque eu percebi que os menores aprendizes, quando chegavam lá, eles sentiam-se uma situação de um certo comportamento que parecia estarem constrangidos. Aí o que eu pensei? Bom, eles não entendem a importância que eles têm para essa escola. Eles não entendem que o bem-estar nosso depende deles. Então, eu vou fazer agora uma micro palestra com eles, falando que agora nós vamos ser a equipe do bem-estar. Davi, eles agora se intitulam que eles são do setor da equipe do bem-estar.
E eles se preocupam agora com a imagem deles. Porque a imagem deles são aqueles que propiciam o bem-estar. Então, assim, automaticamente, eu reduziu muito a minha demanda de apontamentos. Porque o orgulho pessoal, a situação de autoestima, resgatou aqueles jovens e eles se sentem bem estar na escola. E se oferece a todo momento para colaborar de alguma forma. Aí vem a empatia, né, que você citou muito bem, você falou que é gerir a empatia, que é um desafio enorme, mas que é uma tremenda felicidade para a gente lá no São de Paulo e Pônei Azul. E você é uma pessoa extremamente participativa, eu percebo isso. Eu também conheço vários gestores que são bastante participativos. E aí eu queria saber se você acha extremamente importante essa proximidade sua com, por exemplo, um projeto escolar, você está sempre próximo. Você acha extremamente importante essa proximidade? Eu acho que está sendo muito atual o exemplo, né? O exemplo humano. Então a gente tem que mostrar as normalidades, tem que mostrar bons exemplos, tem que mostrar bons comportamentos, para que a criança, principalmente, possa se espelhar. Essa semana, Davi, está tendo ensaios da festa cultural, né? Eu participei dos 4 ensaios, dançando junto, para mostrar que aquela atividade ela é uma atividade boa, uma atividade educacional e importante, né? Então, eu acredito que estar junto é uma forma de liderar com servidão. E isso também se encaixa na questão de você compreender a situação dos seus alunos. Você estar no meio deles, entendendo o que eles passam todo dia, faz você estar mais próximos, faz eles quererem continuar estando unidos e juntos, não só individualmente, mesmo que a sociedade atualmente seja muito individualista e as pessoas a cada vez mais tendem a se não trabalhar em grupo desde a escola, as pessoas entenderem que o não é só individualista, transforma as pessoas em mais empáticas. Sim. E construir uma sociedade que se relaciona, né? Então, eu acredito sim, estar junto, estar próximo, estar perto. E vou dizer para você, Davi, São Sebastião, eu tenho meus colegas diretores, eu vejo um comprometimento muito grande. Né? Os diretores de São Sebastião a qual me relacionam, essa intimização e essa aproximação da sua praxe de trabalho, docente, de professor é muito forte. Então eu tenho um tremendo orgulho de participar desse grupo. E aí, no geral, para você, um conselho que você diria tanto para geral das pessoas e para os estudantes dos jovens de hoje em dia? Bom, aí é uma coisa forte, mas vou de maneira simples. Estejam sempre no agora, sejam sempre consistentes, porque o poder do ato contínuo, do ato consistente em acreditar, em fazer, realizar, você vai ter uma gestão servidora, vão ter alunos que vão te entender com clareza por que estão na escola. E assim vai ficar muito mais fácil, muito melhor. Definitivamente, você está sempre próximo, você conversar com as pessoas, às vezes não parece, pequenos gestos servem de muita coisa. Um bom dia já serve de muita coisa para alguém. Sim. Pequenas coisas transformam. E, professor, em relação ao protagonismo do aluno, como eles, por exemplo, o podcast, o que você acha em relação a isso? Ai, que bom que você me perguntou isso, porque eu queria falar. Bom, Davi, eu estou aqui muito feliz, muito, sentido satisfeito com a minha carreira quando eu te vejo sentado aqui me fazendo as perguntas. Porque nós que somos professores, diretores, nós não temos aquele produto. Eu trabalhei e está aqui pronto o meu produto. Aquele sabão, aquela roupa, não. Eu dependo de uma vida, de uma vivência para mostrar os resultados. E quando eu venho aqui gravar esse podcast e vejo um jovem engajado, um jovem motivado a promover a educação, a promover uma sociedade melhor, isso me enche de alegria, me enche de esperança. Então, hoje aqui, uma forma de agradecimento, eu quero agradecer você por você estar aqui. Agraciando a minha profissão. Tá? Me fazendo sentir melhor. E aproveitando esse embalo de produtos e
mais ou menos, né, puxando o produto de embalos. Entendi. Na sua opinião, quais são os principais ingredientes e fundamentais para você construir uma escola que é acolhedora e de qualidade para os alunos? Uau! Bom, principalmente você respeitar a individualidade do aluno, a humanidade dele. É você olhar para aquele ser e saber que ele tem família, que ele tem história, que ele tem sentimento e que, apesar de tudo isso, ele está lá para aprender. E ele só vai aprender quando você entender que ele é um ser integrado. Então, o ingrediente de formar um cidadão, contribuir, porque ninguém forma ninguém, contribuir para a formação do cidadão, é você olhar ele com esse olhar integrado, onde saber que ele tem diversas faces e diversas situações onde você tem que estar conectado a ele. Isso é extremamente importante, de você semi-individualizar o aluno, dar atenção específica para cada um, e isso demonstra uma incrível atenção da sua parte. Obrigado. Infelizmente, eu queria falar mais com você, mas não vai dar. A gente está acabando mais um episódio desse programa incrível que é o Fala Estudante. Por favor, deixem um like, compartilhem, inscreva-se no canal, siga nas redes sociais @seducçãoseba e @jovensemAção. E, infelizmente, esse vai ser o último episódio da segunda temporada. E, para fechar, professor, você tem alguma consideração final? Além da honra de estar finalizando com você essa temporada, bom, a minha felicidade. A minha felicidade está aqui, recebendo internamente uma motivação, recebendo um agraciamento de poder falar da educação que transformou a minha vida e que eu quero ser um agente para transformar a vida de muitas pessoas. Obrigado. E lembre-se, não acabou. Depois a gente vai ter uma terceira temporada desse incrível projeto. Então fiquem atentos.